tudo bom? Tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez, professor Cadu, professor de Biologia, vou estar te ajudando no teu estudo, para tua escola, para tuas provas diárias, né? Para o teu Enem, que é um assunto muito recorrente esse que eu vou tratar hoje. Só qual é o assunto? Citologia. É continuação da nossa primeira aula sobre membrana plasmática, né? Então, o que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos continuar falando dos envoltórios celulares, só que agora a gente vai estar falando de membrana plasmática. Lembrando para vocês na nossa aula anterior, então você tem que assistir a nossa primeira aula de membrana plasmática. Lembrando que foi falado aí, um resuminho muito básico para ti. Bem, o envoltório nuclear. São as estruturas, são o revestimento da célula que vão separar a célula do meio externo, vão garantir que as estruturas internas elas permaneçam internamente separadas do meio externo, protegendo assim as estruturas celulares de qualquer advento externo que possa acontecer. Esses envoltórios celulares eles também têm função, né, de permitir a troca de substâncias. A célula é uma estrutura viva, então ela precisa estar constantemente trocando substâncias com o meio ambiente. Então esses envoltórios celulares, eles também vão fazer essa função, troca de substâncias entre a célula e o meio, né? Além disso, esses envoltórios celulares também vão fazer a participação de formação de estruturas internas, como por exemplo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso, entre outras estruturas membranárias que a gente vai encontrar dentro da célula, beleza? Então nossa aula de hoje especificamente vai ser sobre especialização da membrana plasmática. Professor, o que são essas especializações da membrana plasmática? Essas especializações da membrana plasmática são modificações na estrutura, né? Não da composição, mas sim na estrutura da membrana plasmática, que vão auxiliar uma melhor condição para a célula, uma maior condição de vida, uma maior estabilidade celular, permitindo com que ela permaneça estável, trocando substâncias, interagindo com as outras células, beleza? E uma das especializações que nós vamos ter é o complexo juncional. O que é isso? É um conjunto de estruturas que vão permitir com que as células permaneçam bem aderidas umas às outras, ou seja, tu não consegue extrair tua célula com facilidade. Tu tem que fazer uma determinada força para conseguir tirar a tua célula do teu corpo. Por quê? Porque tu precisa da tua célula. Todas as células são muito importantes, porque tudo o que acontece a nível de organismo, a nível do teu corpo, primeiramente acontece no interior de uma célula, e aí vai passando para outra, até atingir teu organismo como um todo. Então tu precisa todas as células em vocês, beleza? Então é muito importante que essas células elas se mantenham presas, que elas não consigam se soltar facilmente. Nenhum tipo de acidente faça você perder as células, a não ser que esse acidente seja um acidente muito elevado, onde tem muito atrito, muita abrasão, aí sim você perde célula. Mas de forma natural, não. A célula ela se mantém no teu corpo, beleza? Então esses complexos juncional, ele tem essa função, manter a adesão entre a célula. Então nós vamos falar agora de alguns complexos juncionais. E um deles são os desmossomos, né? Então desmossomos é um tipo de complexo juncional, beleza? Então desmossomos é uma estrutura proteica, que ó, é uma estrutura proteica, certo? Qual é a função dele? Vai estar ligando, vai estar aderindo uma célula a outra, aumentando o poder de adesão entre as células. Professor, o que é adesão? É a fixação. Então o desmossoma ele vai estar geralmente na lateral da membrana plasmática, onde ele vai estar aumentando a adesão entre as células, impedindo com que ela seja arrancada, com que ela seja retirada do teu corpo com facilidade. Então esses desmossomos aí são muito importantes. Por exemplo, no nosso tecido epitelial, eu não consigo arrancar a minha célula. Por quê? Porque existem várias estruturas proteicas que funcionam como se fosse um botão, né? um grampo ali, que vai impedir com que minha célula seja arrancada. Então tá aqui, olha, um desmossomo, tá aqui, ó, desmossomo, desmossomo, desmossomo. Então a função dele é aumentar a adesão, aumentar a fixação entre as células, beleza? Uma outra especialização que também tem essa função de aumentar a adesão, vai perceber que existem muitas especializações com essa finalidade. Manter as tuas células unidas, manter as tuas células presas no teu corpo, como havia falado. É muito importante mesmo que as células permaneçam no teu corpo, porque você depende delas. Como eu falei, a célula, tudo que acontece no teu corpo acontece primeiro numa célula. Então é muito importante que ela esteja no teu corpo. Bem, uma outra especialização, tá bem aqui, ó, certo?
é a junção oclusiva, né? O que é a junção oclusiva? São moléculas cilíndricas que vão estar amarrando uma célula a outra através da membrana plasmática. Então ela vai ser um complexo muito bem, digamos assim, até mais resistente, até mais aderido que o desmossomo, ou seja, vai ser como se fosse um nó. Eu pego um arame, um fio e estaria ali, ó, amarrando, como se fosse um ponto cirúrgico, né? Então eu estaria aqui conectando uma célula a outra. Finalidade, mesma finalidade, o complexo juncional, né? Em evitar que você perca a célula. Então, essa conexão ela é tão firme e ela é tão forte, as células ficam tão presas, tão encostadas nessa área aqui, que fica muito denso, fica muito rígido e não passa nem moléculas por essa região, de tão amarrado, de tão firme que fica, garantindo que tua célula, olha aqui, ó, tô ficando até vermelho, tanto puxar aqui, garantindo que tua célula ela não seja arrancada. Então, zona oclusiva, beleza? Então, continuando, bora lá. Junções, gap, junções comunicantes, né? Essa junção gaps, essa junção comunicante, ela vai ter essa função também, né? Como? Comunicar a célula, porque determinadas regiões elas vão ser tão fortes, tão fortemente unidas, que a membrana plasmática não vai conseguir exercer o processo dela de fluidez, né? Então, para ter esse transporte, para ter o fluxo de determinadas moléculas, tu tem essa junção do tipo gap ou comunicante. Para quê? Para facilitar o transporte de determinadas moléculas em regiões da membrana plasmática, em regiões que vão estar fortemente aderidas. Tu percebe aqui, ó, que tem um desmossomo, tu percebe aqui que tem uma junção oclusiva, então eles estão muito fortemente ligados. Então, mesmo prendendo, é como se fosse uma parede ali, com cimento ali para grudar uma célula na outra. Então, nessa região, geralmente não tem passagem de substâncias, normalmente, né, não tem transferência de moléculas em si. Só que a célula precisa estar todo o tempo fazendo esse fluxo. Então, uma das estruturas que vai ser importante para realizar esse fluxo vai ser essa junção do tipo gap ou junção comunicante, né, que vai permitir, olha aí, ó, o movimento de moléculas, a passagem de moléculas de uma célula para outra através da membrana plasmática. Então, tá aqui, ó, junção comunicante. Então, são tubinhos, são conexões, como se fosse uma rede de tubo, que permite aí, ó, as moléculas estarem atravessando pela membrana plasmática. Ok? Fechou? Bora lá! Continuando. Um outro tipo de desmossomo que existe é o chamado de M-desmossomo. Por que M? Porque ele é parcial. Porque ele não está ligando uma célula a outra com toda essa estrutura completa. Não, ele já vai estar ligando a célula à membrana basal. O que é essa membrana basal? É como se fosse o alicerce do teu tecido, como geralmente vai passar de um tecido para outro. Você tem essa membrana basal, que ela é constituída de proteínas, fibras colágenas, fibras reticulares, entre outras estruturas, como também componentes orgânicos e inorgânicos. Ou seja, vai sustentar o tecido dessa lâmina basal. Então, a tua célula ela precisa estar aderida nessa lâmina basal. E como ela vai ser aderida? Aqui, ó, pelos M-desmossomos, certo? M porque ele é metade, ele é parcial, certo? Desmossomo porque ele tem essa função de engate, onde ele vai engatar a célula à lâmina basal. É como se fosse um alicerce de uma casa, onde tem ali a estrutura que vai receber o resto da casa e vai garantir a fixação da casa naquele local para o vento não levar, digamos assim. Só que não é o vento que vai levar a tua célula, né? Então vamos lá. Então o M-desmossomo é um desmossomo pela metade. M significa parcial, significa meio, significa metade, onde ele vai ter essa função de adesão, essa função de fixação da célula, só que na tua lâmina basal, que é como se fosse o alicerce. Geralmente ele está presente entre um tecido e outro, tecido conjuntivo, tecido epitelial. Você tem uma lâmina basal ali, garantindo essa transição e garantindo a fixação dos dois. Beleza? Então vamos continuar. Interdigitações. Essa aqui, cara, brinca de cair nas suas provas de vestibulares, brinca de cair no Enem. É muito comum nós termos essas interdigitações nas nossas células epiteliais também e por todas as células do nosso corpo.
O que são essas interdigitações? Vão ser dobras laterais da membrana plasmática, onde uma membrana plasmática vai invadir o limite da outra, se entrelaçando. Por isso que o nome é interdigitação, é como se fossem teus dedos se cruzando aqui. Onde ela exerce uma determinada pressão que não consegue, olha aí, ó, se soltar. Então a interdigitação, ela tem essa função. Aumentar a adesão entre as células, vai melhorar a fixação entre elas. Então tu pode ver aí na tua casa, pegar tua mão aqui, ó, entrelaçar teus dedos, fazer uma leve pressão, que tu não consegue tirar facilmente aqui, ó, a sua mão. Por quê? Porque esse entrelaçar, né, ele aumenta a área de contato entre a membrana, aumentando o atrito, e aí reduz, ó, a facilidade de retirada. É claro, se você abrir, você consegue retirar. Só que a membrana, ó, tá intimamente, está firmemente entrelaçada. Então essas dobras laterais de uma membrana invadem o limite da outra e se entrelaçam. Beleza? Então interdigitação, ela vai aumentar a adesão entre as células. Professor, então existem muitas estruturas para deixar a célula no meu corpo. Exatamente. Então mantenha suas células no seu corpo, cuide delas, que elas são muito importantes para você. Vamos lá. Continuando. Microvilosidade. Essa também brinca de cair nas suas provas, brinca de cair no Enem de vocês. Nós temos essa microvilosidade, como mostra aqui na imagem, no nosso sistema digestivo, no nosso intestino. Professor, o que são essas microvilosidades? São modificações na parte superficial da célula, na membrana plasmática, onde ela vai apresentar várias dobras, certo? Onde ela vai apresentar várias dobras, chamadas de vilosidades ou vilos, certo? Como é a nível celular, é chamado de microvilosidade, beleza? Porque está a nível celular, uma célula é microscópica, por isso que ela recebe esse nome. Professor, mas qual é a função da microvilosidade? A função da microvilosidade é aumentar a área de contato com o alimento. Por quê, professor? Porque se tu aumenta a área de contato com o alimento, com o nutriente, você aumenta a capacidade de absorção. Vamos lá. Se a tua célula ela fosse uma célula lisinha, uma célula circular, o alimento passaria direto e você não teria tanta capacidade de absorção. Agora, apresentando as vilosidades, veio o alimento, ele vai percorrer todo esse percurso. Ou seja, a célula tem maior possibilidade de fazer a absorção deste alimento. Então, as microvilosidades, elas têm como função aumentar a área de contato com o alimento para melhorar o processo de absorção, melhorar a absorção daquele nutriente, fazendo com que os animais eles aproveitem muito mais os nutrientes provenientes daquela alimentação. Isso é muito importante para animais predadores, principalmente os predadores que estão em um ambiente escasso, onde não tem grande disponibilidade de alimento. Então, quando eles conseguem capturar o alimento, eles têm que tirar o máximo de nutrientes daquele alimento. Então, como é que eles fazem isso? Através de suas funções fisiológicas, através das suas células intestinais, que apresentam uma grande quantidade de microvilosidade. Então, qual é a função da microvilosidade? Ela vai aumentar a área de contato com o alimento, melhorando assim a absorção dos nutrientes, a absorção do alimento. Ok? Galera, então vamos lá. Aqui não é uma especialização, mas é um outro tipo de envoltório celular chamado de parede celular, beleza? A parede celular, como o próprio nome diz, vai ser uma estrutura mais rígida, mais firme, que vai garantir maior resistência, maior durabilidade para a célula. Então, todas as células vão ter uma membrana plasmática e algumas delas, além disso, ainda vão apresentar também a parede celular. Dependendo do organismo, essa parede celular vai ter composições diferentes. Por exemplo, a parede celular do vegetal, ela é constituída de celulose majoritariamente. Tem outras substâncias, como a lignina e a suberína, mas vai ter a celulose como predominante. A parede celular de uma bactéria, ela vai ter um componente chamado de peptídeo glicano, certo? Que é a composição química da parede celular. Os fungos, a parede celular dos fungos vai ser a parede celular de quitina. Aqui eu te dei alguns exemplos de organismos que apresentam a parede celular. Beleza? Então, a função da parede celular, revestimento externo, depois da membrana plasmática, que vai garantir maior resistência, vai garantir maior segurança para a célula, permitindo com que ela fique mais, digamos assim, mais estável no ambiente. Bem, vamos falar um pouquinho da parede celular dos vegetais. A parede celular dos vegetais,
geralmente ela tem duas paredes celulares, a primária e a secundária. A primária é aquela primeira a ser produzida, ela é a mais externa, aqui ó, é a mais externa porque ela é a primeira a ser produzida, onde a composição dela vai ser celulose, hemicelulose, que é uma quantidade parcial aí de celulose, e pectinas, que é um tipo de proteína que vai fazer a composição. Além disso, você vai ter uma grande quantidade de água na parede celular primária, cerca de 70% da sua composição é água, dando um aspecto mais de fluidez, mais mobilidade a essa parede celular. Depois da célula vegetal, ela produz a parede celular secundária, que é constituída por 3 camadas. Essa parede celular secundária ela já vai ser mais rígida, já vai ser mais dura, já vai ser mais resistente. Geralmente ela que dá aquela característica da madeira mesmo, da tábua, né? Daquela dureza do vegetal. Beleza? Qual é a composição dela? Vai ser constituída apenas por celulose e hemicelulose. Além disso, tu vai ter ou a lignina, que é uma substância rígida e insolúvel, ou a suberina, que também é substância rígida e insolúvel. Então, pessoal, vou dar um exemplo para ter uma causa mais palpável. Por exemplo, a casca da árvore, ele é constituído principalmente de suberina, de suber, certo? Então, tu percebe que ela é bem dura. Tu pegar a casca de uma árvore, bater lá, né? Tu vai perceber que ela é bem durona. Então, é a principal constituição da parede celular secundária. Então, a parede celular dos vegetais, elas apresentam dois tipos. A primária, que é a primeira a ser produzida, com celulose, hemicelulose e pectina e 70% de água, então ela é mais flexível. E a parede celular secundária, que são 3 camadas, cara. Então perceba que ela já é mais grossa, vai ser mais espessa, vai ser mais resistente. Qual é a composição dela, professor? A composição dela vai ser apenas celulose e a hemicelulose. Vai ter água, pouquinho água, em torno de 10 a 20%, só um pouquinho água, por isso que ela vai ser mais dura, ela vai ser mais resistente. Beleza, galera? Então, né, a gente fica aqui nessa aula. Falei para vocês hoje sobre especialização. Então, continua assistindo nossas aulas. Vou falar futuramente sobre transportes através da membrana. Espero ter ajudado. Espero ter contribuído com você. Assista nossas próximas aulas. Assista as aulas anteriores se você perdeu alguma coisa. Muito obrigado. Valeu!